aí galera, Rogomes aqui, sejam bem-vindos ao primeiro tutorial do canal. Bom, eu perguntei no meu Instagram qual tutorial em específico vocês gostariam de ver e bastante gente falou sobre cor e brushes, mas antes de abordar esse assunto, eu acho legal mostrar minhas configurações do Pentossai e um básico, né, de como eu uso ele. Então, bora lá. Antes de tudo, não, eu não uso mouse para desenhar. Bastante gente pergunta se eu uso mouse, como que eu desenho, e não é feito com mouse, eu uso uma mesa digitalizadora. A minha é uma Wacom Intuos Pro. Eu cheguei a usar a Wacom Intuos pequena, da versão anterior de 2013. Ela é bem boa e para quem quiser comprar, eu super indico, ela é bem acessível. Ela é boa para quem está começando, se você não tem certeza se vai se acostumar, então é bem legal e o preço é show também. Bom, abrimos o Pentossai, né? Ele tá aqui, bonitinho. E eu uso ele numa configuração diferente do que ele tá aqui. Geralmente quando você baixa ele aparece assim. Eu venho aqui em Windows, o meu tá em inglês, né? Mas se você tiver em português é o mesmo lugar. Você vai vir aqui em mostrar o painel de layers para o lado direito. Então eu venho aqui, pronto. Eu geralmente deixo assim porque eu usei bastante tempo o Photoshop e ele tem os layers desse lado. Então é por isso que eu gosto de deixar ele assim, mas se você preferir tudo de um lado só, ok, é o jeito que eu trabalho aqui no Pentossai. Bom, tendo isso, usando assim, vamos abrir um Canvas, um novo documento, né? Vem em File, New, e temos essa janelinha aqui. Aqui vocês vão ter o nome do que vocês querem fazer. Vou deixar o tutorial. E os presets. Eu geralmente não escolho uma medida padrão do Pentossai, eu coloquei a minha lá que eu sempre abro naquele tamanho, que é 4000 por 4000 pixels, tá? Não confunde isso aqui, senão vai ficar exageradamente grande. Isso são pixels, em centímetros fica em 33, 34 centímetros quase. Então, deixa em pixel. Aqui a minha resolução é 300 dpi. Quando você baixa e abre seu Pentossai, ele geralmente vai estar em 72. O 72 ele é uma medida usada para web e o 300 é usado para impressão. Então o 72 ele deixa o canvas menor, com uma qualidade menor, dependendo do tamanho que você usa ele. Bastante gente pergunta: Roberta, quando eu posto meu desenho no Instagram ou no Twitter, ele sempre fica com uma qualidade muito ruim. Como você faz para deixar uma qualidade melhor? Então, geralmente você está fazendo o desenho em 72 dpi com um canvas muito pequeno. E isso causa uma qualidade ruim quando você for salvar o seu trabalho, né? Então eu recomendo deixar ou em 150 ou em 300, eu deixo em 300, e colocar um canvas maior, um canvas grande. Eu deixo 4000 por 4000, eu geralmente não uso ele inteiro, eu sempre recorto, uso metade ou menos que isso, mas eu gosto de abrir ele bem grande. Você pode deixar em 2000 por 2000 se o seu Pentossai não conseguir suportar esse tamanho, às vezes acontece isso, mas é isso. Vou dar um ok. O canvas abriu aqui no layer. No lado esquerdo, eu geralmente deixo só a Color Wheel e as paletas de cores. Essa paleta aqui, ela vem sem nenhuma cor, então eu que salvei essas cores aqui. Então é bem legal você ir salvando as cores que você gosta, isso ajuda bastante. Aí tem outras opções aqui, RGB, que muda também, a cor é a mesma função da Color Wheel, mas se você preferir mexer nessas outras, recomendo também ver o que é melhor para você. Eu deixo o meu assim. Sobre os brushes, eu vou falar num vídeo separado, então eu não vou entrar em não vou falar muito a fundo sobre os brushes. E nem sobre os layers, porque nos tutoriais de desenho vai estar falando sobre os layers. Agora, uma coisa muito importante é a estabilidade do brush. E só funciona com uma mesa digitalizadora. Com o mouse, essa estabilidade não vai funcionar. Ela deve vir no 5, 7, no padrão. Eu deixo no 15, que é uma estabilidade legal para eu fazer o meu desenho. No caso, o S7 ele é muito lento. Vocês podem ver aqui, ele não acompanha o brush direito. E aqui ele é bem rapidinho, então geralmente trava ou não fica tão bonitinho o traço, né? Ele fica tremido. O 15 eu achei ok pra mim. Agora eu queria falar sobre os atalhos do teclado, que é algo que eu uso 100% no meu desenho. E ajuda muito a desenhar mais rápido e ter mais controle. Então vamos lá, eu vou abrir um desenho pronto aqui.
Pronto, eu abri esse desenho. E agora vamos para os atalhos. Um atalho bem legal é o famoso Ctrl Z. Por exemplo, quando você está desenhando, faz um traço errado, Ctrl Z. Ele volta. No Photoshop é Ctrl Shift Z para voltar várias vezes. E no Sai é só Ctrl Z. Você aperta várias vezes Ctrl Z, ele vai voltando. Ele é muito mais fácil do que você fazer um traço e ter que vir aqui em cima e voltar. Então, eu recomendo Ctrl Z e Ctrl Y. Ó, Ctrl Z, Ctrl Y, volta o que você já tinha feito. Ctrl Z, Ctrl Z. Outro atalho legal é o Ctrl T. Por exemplo, eu tenho esse desenho nessa layer e eu quero redimensionar ele. Então, eu venho aqui, clico nele e aperto Ctrl T. Ele vai abrir isso aqui e eu vou poder redimensionar. Mas vocês vão ver que ele perde a forma, né? Você pode estragar o desenho assim, deixar ele horrível. Então, a gente vai apertar Ctrl T, segurar a tecla Shift e aumentar. Você tá vendo que eu tô mexendo no mouse e ele... Mexendo no mouse não, mexendo na seta. E ele vai aumentar e diminuir proporcionalmente. Dá um Enter para salvar. Outra tecla legal é segurar o Ctrl. Então, Ctrl T, segurei o Ctrl e vou mexer. Tá vendo que ele muda a proporção? Isso é bem legal quando você está desenhando e acha que uma coisa tá muito achatado, muito esticado. Então você vem aqui nas pontas, segurando o Ctrl, e ele vai ajustando o seu desenho na forma que você acha que fica mais agradável. Dá um Enter para salvar. Vou voltar aqui. E bom, tem a tecla de seleção também, que seria... substitui o Ctrl T, mas o Ctrl T é bem mais fácil. Mas se você quer apenas mudar alguma coisa, ou remover uma parte, você pega a tecla de seleção e seleciona como você quer. Às vezes, você está desenhando e seleciona alguma coisa, tira a seleção e vem aqui e tenta desenhar. E você não consegue. E você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Você acha que você travou? Mas não, você tem que olhar aqui em cima. Se essa tecla aqui estiver selecionada, é porque tem alguma seleção escondida no seu desenho. Você vem aqui, limpar a seleção, sumiu, você consegue desenhar. Tá? Isso é bem útil, às vezes acontece, você não sabe onde está a seleção para você achar. Clica ali e você limpou a seleção. Isso é muito bom. Outra opção legal, você selecionar o layer com esse quadradinho de seleção e vir aqui embaixo. Aqui você pode virar horizontalmente o seu desenho, verticalmente, 90 graus, 180 e assim vai. O outro atalho é se você quiser mudar a posição do seu desenho. Então você está aqui desenhando, aí você fala, não, eu quero jogar tudo isso para a direita. Você está no seu layer aqui, segura o Ctrl e mexe o seu desenho aonde você quer que ele fique. Muito mais fácil do que você vir até essa seta e clicar ali, depois voltar no brush, clicar no brush. Então, tá no brush? Quer mudar? Segura o Ctrl, muda, continua no brush, segura um Ctrl, muda, entendeu? Muito mais fácil. Outra tecla legal é o espaço. Então, você tá dando zoom aqui, você tá pintando alguma coisa aqui e quer ir lá para baixo, sem dar zoom. Então, você segura o espaço, vai aparecer a mãozinha, você arrasta e vai em outra parte do desenho. Arrasta, vai em outra parte do desenho. Então, isso é bem legal também. Agora, se você quer deletar alguma coisa, por exemplo, eu quero deletar a minha assinatura aqui e colocar outra coisa no lugar. Eu venho aqui na seleção, né? Seleciono minha assinatura e aperto o Ctrl X. Isso é quase um delete mais rápido, né? Já tá tudo aqui no Ctrl, no lado esquerdo do teclado. Só o Ctrl X, voltar, Ctrl Z. Agora o último atalho que eu acho super útil e que eu uso no desenho inteiro meu, o tempo inteiro, é transformar o seu brush em borracha. E como que acontece isso? Você está desenhando... Deixa eu pegar outro brush aqui. Isso. Por exemplo, eu estou fazendo a sombra do cabelo aqui. Pronto. Aí, sem querer, eu fiz isso aqui, não gostei, mas eu tinha continuado já. Não quero dar Ctrl Z em tudo. Aí eu venho na minha borracha, só que ela não tá no formato que eu quero. E não dá pra voltar, né?
que eu faço? Geralmente a borracha está muito grande também, e com essa opacidade, e eu não quero fazer isso. Então, o que eu faço para fazer meu brush virar uma borracha temporária? É essa teclinha aqui, transparente. Mas, para não ficar vindo aqui o tempo inteiro e trocando, eu faço o seguinte, a gente vai criar um atalho para isso. A gente vem aqui em Others, Shortcut, vamos procurar Color, e essa segunda opção aqui, normal para transparente. Mas antes de clicar aqui, você vai procurar a letra C, e vai estar aqui. O meu já está selecionado, claro. Seleciona a letra C e clica aqui. Só, se eu clicar em outros, ele vai mudar. Aqui. Por que a letra C? É que a letra C está aqui perto, né? Entre Ctrl Z, Ctrl T, Ctrl X. O C está ali pertinho, então eu não tenho que mudar muito minha mão no teclado. Coloquei na letra C. Se você quer colocar em outro, no A, no S, é você que decide. Vamos aqui. Ok. Pronto. Agora, toda vez que eu aperto o C, que eu estou no brush, e aperto o C, ele muda aqui para o transparente. Fica vendo? Mudou para o transparente e apareceu uma borrachinha. Isso faz com que meu brush vire uma borracha, ele fique negativo. Voltei para o brush, voltei para a borracha. Brush, borracha. Por exemplo, um brush quadrado aqui. Ó, faz o risco quadrado. Apertei o C, ele apaga com o mesmo brush. Isso é muito mais prático do que você ter que ficar mudando o tamanho da sua borracha o tempo inteiro. Eu só uso essa borracha quando eu quero apagar, tipo, tudo. Quando eu apago áreas grandes. Então, é basicamente isso. Espero que vocês anotem e usem os shortcuts que fazem muita diferença no workflow. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, vou responder todo mundo. E não deixe de dar um like e compartilhar. Falou!